Olá, professores, tudo bem? Nós vamos aqui apresentar o trabalho sobre análise do processo de produção do queijo Minas Frescal, mas com foco no processo de pasteurização. Vamos mostrar nessa apresentação o porquê da escolha de nosso foco. Quem está participando do grupo sou eu, André Santos, a Giovana Gomes e também a Lucimara Batista. O trabalho se divide numa pequena introdução, o fluxograma do processo, mostrando como é o processo de produção. Também vamos falar das principais variáveis desse processo, falar um pouco do controle de tempo e temperatura, o processo de pasteurização em si, onde o controle de temperatura é fundamental, abordar sobre dois tipos de pasteurização, a lenta e a rápida. Também vamos apresentar o diagrama PNID e também a técnica de análise química que nós entendemos que era melhor para esse processo. Olá, boa tarde. Então, falando um pouquinho aqui, especificamente hoje sobre a análise do processo de produção do queijo Minas Frescal, e fazendo também um paralelo, com instrumentação e controle de processos, a gente tem aqui o queijo Minas, que como qualquer processo de fabricação de alimentos, se beneficia significativamente dessa instrumentação e do controle de processos. A aplicação adequada dessas técnicas e tecnologias, ela é muito relevante porque ela melhora a qualidade do produto final, então aumenta a eficiência da produção, garante a segurança alimentar como um todo. Hoje, quando a gente fala de controle da temperatura, controle do pH, medição de umidade, medição de salinidade, automação de processo, por exemplo, são exemplos claros, de aferições e processos usados no controle e instrumentação. Então, especificamente hoje, iremos destacar aqui a importância do controle da temperatura na produção dos queijos. O fluxograma que nós apresentamos, ele mostra como é o fluxo para a produção do queijo Minas Frescal, que também é basicamente quando se produz o queijo Minas artesanal. Obviamente tem algumas etapas que são especificamente da indústria, mas mostra como um todo o processo da produção do queijo. É muito importante manter a qualidade do produto, então já na recepção do produto é feita essa análise, no transporte do produto, que é feito sem a intervenção humana, com bombeamento, para que possa ocorrer o processo de pasteurização, que no caso aqui para o nosso trabalho é o processo em foco, que nós vamos fazer a análise. Já nesse processo envolve justamente a questão do calor, considerando aí o que é a pasteurização. Vamos falar detalhadamente nesse processo. E depois vem as etapas, já com leite pasteurizado, que é feito para que se possa obter o leite. A separação da massa de leite do soro, a enformagem, todo o preparo até o armazenamento. Tá aí uma visão, mostra esse fluxograma do processo. Agora, falando especificamente sobre as principais variáveis aqui do processo como um todo, na produção do queijo Minas Frescal. A gente tem pH, umidade do ambiente, que é a questão da maturação, controle de bactérias e culturas, higiene, sanitização, tempo e temperatura. Eu irei abordar aqui um pouquinho melhor essa questão do tempo e da temperatura, trazendo aqui maiores detalhes. Quando a gente fala aqui da temperatura, ela é uma variável crítica em todas as etapas do processo, porque esse controle preciso da temperatura, ele ajuda a garantir que as reações químicas ocorram conforme o planejado e que a textura e o sabor do queijo sejam adequados.
ali ao que espera-se do produto final. Quando falamos aqui da variável tempo, ele também é importante, é uma etapa essencial para a parte de pasteurização e coagulação. Então, hoje a gente considera essa etapa também tão importante quanto o controle da temperatura, que, logicamente, são aqui variáveis críticas do processo. Falando especificamente da pasteurização, só lembrando o que é a pasteurização, que é o processo de aquecer não só o leite, um alimento a determinada temperatura para que os micro-organismos nocivos, as bactérias nocivas, possam ser mortas. Aquece rapidamente e depois esfria-se de maneira rápida também o leite, para que as bactérias possam morrer. Porém, quando se trata da fabricação do queijo, a pasteurização, que ela pode alcançar temperaturas, ela pode alcançar valores que matam todas as bactérias. Aí o que é necessário é acrescentar uma cultura de bactérias para que haja coagulação do leite. E pensando justamente nisso, fazendo uma nota aqui, que é com relação ao leite UHT, que ele é aquecido a uma temperatura tão alta que mata todas as bactérias, todas. Então o leite UHT ele não é bom para fazer queijo. Mas para o nosso processo de pasteurização em questão, a gente queria destacar 2 tipos de pasteurização. A rápida, onde o leite é aquecido até atingir entre 72 e 75 graus. E essa temperatura é mantida por 12 a 15 segundos e imediatamente resfriado até 34 graus. Essa pasteurização rápida é muito usada na indústria. Ela, por envolver um esfriamento mais rápido, aquecimento e esfriamento rápido, para grande produção em larga escala é adequada. Porém, ela não é ideal para a produção do queijo. Quando se come um queijo com mais qualidade, é bem provável que ele foi feito uma pasteurização lenta, ainda assim feita na indústria, que também é uma pasteurização usada na produção do queijo Minas artesanal. Qual que é a diferença? A temperatura ela vai chegar até 65 graus. Ele vai ficar por 30 minutos. Logo depois vai ser resfriado em seguida, num processo que é rápido, o segredo aí da pasteurização é baixar rapidamente e a vantagem é que se mantém vivam as boas bactérias, as que vão contribuir para a produção do queijo. Quais são as vantagens? Primeiro, a cultura láctea ela será preservada, quando se usa pasteurização lenta. O calor produzido numa transformação no sais de cálcio não fará com que o tempo de coagulação seja aumentado. E também os glicerídeos, as gorduras, passarão ao estado líquido. Os glóbulos se fundirão, e o leite apresentará uma camada superficial de nata. Assim haverá modificação de algumas vitaminas importantes. Com o método de pasteurização lenta, reduz a carga bacteriana em 95%. Aí o diagrama a seguir, o diagrama PNID, professores, que vai ser explicado pela nossa colega Lucimara, ele fala justamente desse processo de pasteurização lenta. Aqui temos uma representação de um diagrama PNID,
do processo de pasteurização lenta do nosso processo. Esse processo de pasteurização representado no diagrama, ele consiste no aquecimento do leite, né, que é feito em um tanque de parede dupla, e entre essas paredes é onde vai circular tanto a água quente no período, na etapa de aquecimento, quanto a água fria na etapa de resfriamento. É um sistema um pouco mais simples e ele é munido de um agitador que está ligado a um motor elétrico, né, ligado a uma fonte. E o leite, ele fica sob agitação constante até atingir a temperatura de 65 graus Celsius. Essa temperatura, após atingir, né, esse marco de 65 graus Celsius, é preciso manter essa temperatura por um período de 30 minutos. Esse tempo, ele é controlado por um temporizador que é ligado ao sistema, né? Ele é acionado após a sonda, né, de temperatura detectar, o sensor de temperatura detectar que atingiu essa temperatura de 65 graus Celsius. Atingida essa temperatura, ele é acionado e conta esse tempo, né, até atingir o tempo de 30 minutos, né? Esse aquecimento, né, é feito através de água quente, né, que é aquecida aqui num aquecedor elétrico, né, que também está conectado a uma fonte. A água, antes de ir direto para o tanque, ela fica armazenada em um tanque de água quente, e essa temperatura é mantida ali na temperatura que o sistema precisa, ou um pouco acima, né? Porque tem o período em que ela vai circular aqui no sistema para ela conseguir chegar, né, numa temperatura superior, né? Se trabalha com temperatura acima para que ela consiga transferir calor e para manter essa água quente no tanque, né? Temos também ali um controlador, indicador de temperatura, que diminuindo a temperatura ele vai acionar para que a água seja aquecida novamente. E assim a gente mantém essa água aquecida, que vai ser a que vai transferir calor para o nosso tanque no processo de pasteurização. Durante o processo em que está circulando essa água quente entre as paredes, nós temos também uma válvula de recirculação automática, né, que vai fazer essa água ir sendo trocada, porque ela vai perder calor por o leite, então ela precisa retornar ao tanque e que seja movimentada a água, mais água quente, né, que esteja na temperatura ideal, que é uma temperatura superior aos 65 graus Celsius. E essa, através de bombas, a gente vai fazer esse controle da circulação. A partir do momento que o temporizador atingir o tempo limite, né, essa água vai só voltar, né, para o tanque e vai parar o bombeio de água quente para o tanque. E aí a gente vai dar início ao processo de resfriamento. Ele é semelhante ao de aquecimento. A água fria, ela é circulada, né, entre as paredes do tanque e até atingir a temperatura de interesse, que seria de 34 graus Celsius, mas ela pode ser até 36 graus Celsius. Quando atinge essa temperatura, o atuador, né, vai parar essa recirculação de água, né? Atingiu essa temperatura, o sensor de temperatura atinge e para, né? Não precisa mais continuar a recirculação. Até então, a recirculação era por meio de uma válvula de recirculação automática, né? Até atingir esse marco. A água de recirculação, né, passa por um trocador de calor, onde ela é resfriada, já que ela vai estar recebendo o calor do nosso leite, né, através das paredes do tanque,
e ela precisa ser resfriada. No trocador de calor, passa um fluido, no caso aqui é água, mas poderia ser outro fluido, né, de resfriamento, e ele vai estar resfriando essa água, que provém da recirculação. E esse fluido, ele passa por um refrigerador, né, para que ele tenha uma temperatura bem baixa, para conseguir estar refrigerando essa água de recirculação. No PNID, as variáveis críticas, né, que é a que buscamos representar, apesar de haver outras variáveis no sistema, mas a gente deu um destaque às que nós consideramos mais críticas, que seria a temperatura e o tempo, já que o leite precisa permanecer por 30 minutos a temperatura de 65 graus Celsius para que seja efetiva a pasteurização. E é um processo muito importante que vai garantir a segurança alimentar, né, e a qualidade do produto. Então, essas são as variáveis que a gente quis representar, que são as nossas variáveis críticas. Como a pasteurização é muito importante, né, para garantir a segurança, né, alimentar, e também como o leite ele é muito perecível, né, é muito importante esse processo. Então a gente listou aqui uma análise química, né, para a gente estar fazendo esse controle da qualidade da nossa pasteurização. Porque a pasteurização ela é fundamental para a eliminação dos agentes patógenos, né, do alimento. E a gente busca alterar, no mínimo, a qualidade nutricional, química e sensorial. A função da pasteurização vai ser garantir, né, essa seguridade microbiológica. Não só do queijo, mas também de outros produtos lácteos. Né? Então, aqui nós temos a técnica de fosfatase alcalina, o método oficial, né? Que é uma forma de controle, né? É uma análise simples que pode ser feita, né, diária, não é uma análise complexa, né? E ela é através da detecção, né, da enzima fosfatase, né? A presença dessa enzima pode indicar falhas no processo, então a gente vai estar analisando a presença dessa enzima. Né? A enzima ela é naturalmente encontrada no leite in natura, né? E ela é inativada durante o processo de pasteurização, né? Que é um processo térmico, desde que ele seja eficiente e feito, né, dentro dos padrões, né, de tempo, temperatura adequados. Na metodologia, né, aqui nós vamos falar o que a gente precisa, como é feita a análise. A gente precisaria de material e equipamento, apenas uma balança analítica, né, de precisão, claro, banho-maria, uma pipeta graduada e um tubo de ensaio com tampa. Como reagentes e soluções, nós temos o catalisador, né, que vai ser uma solução de sulfato de cobre pentaidratado, que é feito com 0,2 gramas de sulfato, né, de cobre, em 100 ml de solução. Nós temos a solução reagente, né, que vai ser 0,15 gramas de 2,6 de cloroquinona, cloromida, ou de bromoquinona, bromoimida. E a gente vai estar dissolvendo em 50 ml de álcool etílico PA. E transfere para um frasco âmbar e estoca na geladeira. Como substrato, né, nós vamos estar pesando 0,5 gramas de fenilfosfato de sódio dihidratado, PA, em um becker, e vamos dissolver com o tampão diluído. Nós vamos falar agora do tampão. E transferir para o balão volumétrico de 500 ml, e aí a gente completa o volume com o tampão diluído também. E aí nós temos o nosso substrato. O tampão carbonato, a gente, para preparar ele, vai pesar 46,89 gramas de carbonato de sódio anido PA
e 37,17 gramas de bicarbonato de sódio. E vamos dissolver e levar ao volume de 1000 ml, que vai ser a nossa solução estoque. E dela a gente vai retirar uma alíquota de 25 ml, transferir para um balão volumétrico de 500 e também completar o volume. A gente vai ter que aferir o pH deste tampão diluído. E ela precisa estar entre 9,5 e 9,7. Precisamos homogeneizar a amostra, né, que é a nossa amostra do leite, né, a temperatura ambiente. Vamos agitar, invertendo, né, o recipiente, não é balançar, é só inverter, ou a embalagem 5 ou 6 vezes. Quando a amostra tiver grumos de creme, precisa aquecer de 38 a 40 graus Celsius em banho-maria e resfriar até a temperatura ambiente, agitando de vez em quando. Vamos retirar uma alíquota dessa amostra a partir da sua camada superior. Na verdade, nós vamos retirar uma alíquota dessa amostra e se a gente retirar do superior, na verdade, é que pode levar um falso positivo, né? Ou pelo menos suspeito, ele não é confiável. Ainda que o leite tenha sido adequadamente pasteurizado, pode ser que dê um positivo, porque a fosfatase alcalina, ela encontra-se dissolvida, na verdade, aos glóbulos de gordura. Então, se a gente tirar daquela parte superior, a gente vai tirar da gordura. Nós vamos transferir 0,5 ml da amostra a analisar a um tubo de ensaio, aquele tubo de ensaio com tampa. Adicionar 5 ml do substrato, tampar, agitar ligeiramente, levar ao banho-maria e manter entre 39 e 41 graus durante 20 minutos. Vamos esfriar o tubo em água corrente mesmo, adicionar 6 gotas de solução reagente e 2 gotas do catalisador. Leva o tubo de novo para o banho-maria, 39 e 41 graus, por mais 5 minutos. A gente vai repetir o mesmo procedimento, usando no lugar da amostra diferentes tubos, né? Em outros tubos, a gente vai usar como referência, né? Leite cru, sem pasteurizar, e um leite fervido, que vão ser nossas provas ali para comparar com o leite que a gente está analisando. E aí a gente vai observar a coloração formada do nosso tubo, que é o que nós estamos testando. E se houverem provas positivas, a gente vai repetir, por causa da possibilidade do falso positivo. Analisando os resultados, será positivo se surgir a coloração azul intensa no tubo contendo a amostra, que vai ser a tonalidade equivalente à do tubo com leite cru, ou seja, não foi eficiente a pasteurização. Ele atingiu a mesma coloração do leite cru. E negativo se apresentar uma coloração cinza, que vai ser semelhante à nossa amostra de prova que tinha o leite fervido. Uma observação é que a tonalidade do azul vai ficando mais intensa quanto maior for a deficiência da pasteurização. É isso, esse é o nosso trabalho sobre a pasteurização lenta, a análise, diagrama PIN-ID do processo. E para terminar, gostaria de ficar aqui, né, devido a essa experiência com o trabalho em grupo, essa oportunidade que tivemos, com uma frase, pelo menos cantada pelo Raul Seixas: é sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Não é sonho que se sonha junto, é realidade. E foi uma grande oportunidade poder ter esse trabalho em grupo no momento que estamos concluindo o curso, no momento que estamos alcançando mais um sonho. Obrigado.